Boa noite, meu nome é Jorge Abreu, sou estudante aqui do Polo Capão Redondo, Engenharia da Computação, e esse vídeo de introdução é para o trabalho integrador 8 e dizer um pouco como foi aí nossa chegada à solução. Bem, nossas reuniões foram todas online, não tivemos reuniões presenciais e chegamos à conclusão de que nós teríamos que desenvolver uma solução aí que facilitasse muito aí, em parte, o grande problema que hoje a gente tem aí, que é a pandemia. Bem, nós chegamos à conclusão que a grande população ela tem uma grande dificuldade de ter acesso à medicação e muitas vezes as receitas são ruins, as escritas são bem ruins, ou muitas vezes elas perdem, se extraviam e sem essas receitas a população não tem acesso à medicação. E aí nós chegamos à conclusão que nós poderíamos desenvolver um aplicativo que gerasse uma receita, entre aspas, online, em um sistema de geração de receitas, com um QR Code, onde não tinha necessidade aí da receita física. Desde o início da pandemia do coronavírus, que surgiu na China em dezembro do ano retrasado, conhecido também como Covid-19, a humanidade tem enfrentado uma grave crise sanitária global. Novos e numerosos casos surgiram rapidamente e se espalharam pelo mundo, e no Brasil já superou a marca de mais de 500 mil mortes. Para reduzir a transmissão do vírus e reverter a evolução da pandemia, o que se conhece de recursos é a vacina contra a Covid, o uso de máscaras faciais, higiene das mãos e medidas de distanciamento social. Vamos lá. Bom, boa noite. Eu vou demonstrar aqui agora, explicar a arquitetura do nosso projeto integrador, como foi feito. Basicamente, nosso projeto foi feito com o back-end Next.js, um framework do Node, e Angular na versão mais recente, na versão 12, tá? Utilizando como base de dados o MongoDB para salvar os arquivos que seriam as receitas, e o Postgres para salvar algumas informações relacionais que a gente tem de forma tabelar. Tá? A gente tentou, para esse protótipo, mesmo sendo um protótipo, tentar inserir alguns elementos da arquitetura de microserviço, já para criar pelo menos uma base da aplicação. Isso sem contar que falta ainda o gateway, falta ainda um discovery, um load balancer a princípio. Porém, como é só um protótipo, não vai conter isso. Vai ser mais nas versões futuras que se a gente continuar tocando o projeto. A gente também usa como versionamento GitHub e está feito on-premise em si, não disponibilizamos na AWS, que é uma melhoria futura que a gente está vendo para fazer. Basicamente, a gente separou em contexto os nossos back-ends e front-ends. Basicamente, a gente vai ter front-end um back-end e um front-end para o hospital. Esse back-end e front-end é responsável pelo cadastro do hospital pelo seu CNPJ e cadastro dos médicos residentes daquele hospital. A gente tem a API também de médico, que é a API responsável pela essa parte de médico em si, né, o cadastro dele, alteração, enfim. A API do paciente, com o front do paciente, que é responsável pelo cadastro do paciente, pelo login, pelas informações dele, enfim. A API do farmacêutico, com o front do farmacêutico também. A API de farmácia. A API de farmácia é referente também, é bem similar à do hospital. Eu cadastro minha farmácia, cadastro farmacêuticos pertencentes a elas. E tem a API da receita, que é basicamente para salvar, para deletar, para alterar o status da receita que está sendo salvo. A gente fez mais de um front porque a nossa ideia é fazer um protótipo, mas que já seja um protótipo no caminho do que a gente quer para uma versão final. Basicamente, por isso que a gente separou, porque a gente separa a responsabilidade, separa a autenticação que já tem no nosso sistema, a gente faz uma autenticação com JWT. E a gente está disponibilizando todos os fronts para desktop, para a versão web, e para mobile, pela ideia do projeto, a gente está disponibilizando para os pacientes e para o farmacêutico com Angular também. Porque, por exemplo, o paciente vai ter um acesso ali pelo celular dele, não precisa necessariamente acessar pelo computador, e o farmacêutico também. Tá? Isso, basicamente a estrutura. É uma estrutura bem pensada para poder se trabalhar, evoluir, não precisar refazer.
Então, ao invés de a gente fazer tudo junto, a gente fez já pensando em separar em contexto, já pensando em crescer mais a aplicação, não só para nossa ideia, mas para outras ideias também. Aplicativo qualquer para escanear QR Code, tá? Lembrando que para poder o farmacêutico aprovar, puxar esse escanear esse QR Code, puxar a receita automaticamente, ele tem que estar logado no site em si pelo aplicativo, pela página, tá? Então ele tem que ir lá no celular dele, logar, fazer o login com o CRF dele, em qual farmácia ele está, enfim. Então aqui agora eu vou escanear como se estivesse chegando no celular do usuário, do paciente. Já o hash da receita do paciente é um hash formado, isso a nível de curiosidade, é um hash formado pelo documento do paciente, a data que ele foi, data e hora completa, e também o CRF, né, o ID, desculpa, do arquivo que foi gerado. Bom, como eu já estava logado na plataforma, eu não precisei me autenticar aqui agora. Bom, ele já jogou a receita no meu nome. Eu posso usar isso aqui só para puxar a receita e continuar pelo computador, tá? Como eu vou mostrar agora. Vou fechar aqui agora o aplicativo, né, que está espelhando a tela, para ficar mais fácil de explicar. Beleza? Se eu recarregar aqui na visão de paciente, né, que eu estou sendo atendido, já vai recarregar a receita no nome do farmacêutico que puxou ela, tá? Já mudou aqui o status para em análise. Se eu acessar aqui a página agora do farmacêutico, antes ele estava lá na tela do consultas, receitas em aberto, desapareceu aquela receita 2, que a gente tinha acabado de criar. E se eu acessar agora as minhas receitas, vai estar a receita do paciente que eu acabei de escanear, automaticamente puxou. É esse o caminho, ou se não, se não quiser usar o QR Code, posso simplesmente vir aqui e clicar aqui também, que também vai puxar para a minha fila, tá? Tem essas duas opções. O do QR Code é bem mais simples, porque eu não preciso ficar falando meu número de documento, só chego na farmácia, mostro o QR Code, o farmacêutico já abre. Evita também, às vezes eu posso ter 5, 10 receitas no meu nome, enfim, não sei. E o farmacêutico não precisa ficar procurando qual é a receita que é a minha. Eu chego lá com o QR Code e ele já puxa a receita. Feito isso, eu acesso a minha fila, né, como farmacêutico, as minhas receitas que estão no meu nome. Aqui aparecem as informações, hospital, CRM, nome do paciente, CPF, enfim. E aí eu posso baixar a receita para poder verificar qual é a receita em si, quais são os medicamentos. Eu posso devolver para a fila, né, no caso eu vou fazer com essa segunda, devolver para a fila caso eu baixe a receita, olhe e o cliente fala não quero, senão ele desiste da conta, né, da farmácia. E aqui eu posso dar um aceitar, que basicamente significa que o paciente foi na farmácia, comprou o remédio, pagou e foi embora. Eu vou aqui, clico no OK. Aí ele aparece nas minhas receitas como receita utilizada. Isso evita da pessoa criar uma fraude de ficar reutilizando a receita. É bem importante salientar isso. Evita do papel, da fragilidade do papel em si, né? Que a gente não consegue validar, autenticar 100%. Se eu olhar aqui nas minhas receitas, ó, vai ter a receita que eu acabei de devolver. Eu vou devolver lá de novamente. Vou acessar aqui. Vai estar aqui também. E dessa vez eu vou aceitar. Aí aparecem as duas aqui. Se eu quiser também eu posso filtrar para ver. Mesmo princípio. E é basicamente isso. Isso evita de ter fraudes na seleção de medicamento, facilita a vida do usuário de não precisar ficar carregando um pedaço de papel como receita e facilita também para criar uma base de dados para esses exames, para essas receitas médicas. Lembrando que a gente fez todo esse desenho pensando em futuramente poder adicionar novas funcionalidades, crescer mais a plataforma, não só para essa funcionalidade, mas para outras funcionalidades novas.